outras cartas, porque porque outras cartas, né, também não foram, né? As cartas que não foram assim aprovadas, algumas outras foram escritas, mas não fazem parte do cânon sagrado. Então, irmãos, é, muitas pessoas pensam que foi, de repente, poderia ter sido Paulo, ou Apolo, ou Barnabé, ou algum outro apóstolo que tenha escrito, né? Mas aquele que escreveu, ele tinha a aprovação da igreja, né, do colegiado da igreja, porque, como já falamos, senão nem estaria, né, fazendo parte do cânon sagrado. Né? Havia muita exigência, havia muita havia um zelo muito grande para que um livro, né, uma carta, fizesse parte do cânon sagrado, tá? Então, primeiramente, Hebreus, né? Quem são os hebreus, tá? Então, esse nome Hebreus, ele pode ser tomado, né, como israelitas, né? Só que esse nome aplicado a Israel, né? Quem foi Israel? Israel foi Jacó, né? Que quando ele lutou com o anjo, né? Ali, né? Já, já alguns patriarcas já tinham passado, né? Como Abraão, né? Como o seu próprio pai, o próprio Jacó também, né? Já estava na luta, na batalha já, né? E aí foi quando foi feito, né? O anjo falou: oh, seu nome não será mais Jacó, mas Israel será o seu nome. Então, é, mas no iniciozinho de tudo, né? Eles eram conhecidos também como hebreus, que a segunda etimologia significa aquele que vem do outro lado do rio, da outra banda do rio, e teve origem num dos da família de Abraão, de nome Éber, de onde veio Hebreus. Então está aí a genealogia desse nome, como é que fundou. Então ele é um pouquinho antes do nome que ficou consagrado, como nós conhecemos hoje, né, de Israel, né? Foi o que deu origem, a partir daí, então, começaram a ser chamados de israelitas. Né? Algumas vezes ainda chamado de hebreus. Né? Então, hebreus é um nome assim, mais raiz, mais anterior possível. Né? Mas depois ficou sendo chamado de Israel. Né? Até o próprio Deus chamava fala ao meu povo Israel, dize ao meu povo Israel. Né? Então ficou mais depois conhecido como Israel. Mas por que essa carta foi escrita? Carta aos Hebreus. Então vamos saber qual foi o propósito dessa carta. O propósito dessa carta é o seguinte: na pregação do Evangelho, né, quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho, então inicialmente se pregou aos israelitas, né, aos, aos judeus ali, aos israelitas em geral, né? Mas houve uma resistência muito grande, né, dos judeus, dos líderes da igreja, né, com relação ao judeu, ao israelita, né, que se convertia a Jesus. Né, porque as pessoas diziam assim: poxa, vocês estão abandonando a lei do nosso povo, a tradição do nosso povo. Né? Na verdade, eles não acreditavam, não aceitavam, eles não engoliam Jesus como sendo o Cristo, como até hoje. Né? Muitos israelitas não creem assim dessa forma, né? Eles estão aguardando o seu Messias, né? Que para eles ainda não veio. Quer dizer, eles foram contemporâneos de Jesus, mas eles não acreditavam, né, que Jesus era o Messias.
E agora, então, um israelita, um hebreu, romper com toda a tradição de Israel para se tornar um cristão, tá? Então, isso para os israelitas, né, para os hebreus, vamos dizer assim, que é a raiz mais antiga, né? Então, para os israelitas, ou seja, para os hebreus, então não era, parecia que os cristãos não estavam se encontrando, eram como uma ovelha desgarrada de Israel. Por quê? Porque o cristão, ele foi até decidido logo no início da igreja, ali em Atos 15, né, que os gentios que viessem, né, para participar, né, fazer parte da igreja, não precisavam seguir aqueles rituais, né, de Israel. E mesmo quem estava chegando não conhecia, né, e nunca foi assim se preocupado em ensinar para eles. O que foi preocupado em ensinar para os gentios que vinha chegando é acerca de Cristo, acerca da salvação, da ressurreição de Cristo. Então, o que aconteceu? Resultado, tá? É que os hebreus, ou seja, os israelitas que acreditavam em Jesus como Salvador, como Senhor, proporcionalmente à igreja, veio se tornando um grupo menor, tá? Como hoje, por exemplo, né? É, é, mesmo que todo Israel se convertesse ao cristianismo, coisa que não uma hipótese, né? Só uma tese. Mesmo que hoje todos os israelitas, ou esse sistema israelense, né, se convertesse ao cristianismo, tá? Ele seria uma fração minúscula, levando em conta toda a cristandade. Então, já no tempo deles também, alguns tempos depois, quando os gentios, principalmente no ministério de Paulo e outros mais, então os gentios vieram chegando, então esse grupo veio se tornando proporcionalmente menor. Então eles ficaram como que um peixe meio fora d'água, porque eles, segundo a carne, eles eram israelenses, né? Então, pela lógica, eles deveriam, né, usar ou se converter ao judaísmo, que é a religião deles. Mas não, é diferente. Eles agora estão chamados a se converter ao cristianismo. Bom, qual a diferença? É porque o judaísmo ele necessita de quê, né, para essa religião assim existir, se propagar? Pelo menos 3 pontos, né? Tá? Porque até um gentio podia se converter ao judaísmo, né? Até um gentio poderia se converter a um judaísmo, mas 3 coisas, pelo menos, é importante, né, na prática da religião dos judeus, né? Então, por exemplo, o ponto máximo, né, que seria o sacrifício do cordeiro, né, dos holocaustos. Então, tinha que ter sumo sacerdote, tinha que ter a vítima sacrificada e tinha que ter o templo, o lugar onde se oferece o sacrifício. Mas depois que o templo de Jerusalém foi destruído, né, mais ou menos aí pelo ano, como Jesus falou, né, que não ia ficar pedra sobre pedra. Então, quando o templo dos judeus foi destruído, então agora o judeu ficou sem poder oferecer o holocausto e sacrifício diário que ele fazia, né? E segundo a lei era feito o sacrifício diário, né, lá do cordeiro, até 2 vezes, pela manhã, outra à tarde, tá? E agora não tem, se não tem mais templo, né? Se o templo foi destruído e oferecer o sacrifício onde? E Deus diz pela lei dos judeus, né, que só poderia ser em Jerusalém, né? Só em Jerusalém que poderia
o sacrifício ser realizado, né? E por um sumo sacerdote levita, né? Então, agora que Israel meio que se desmontou, que já não existia mais templo, que foi destruído, tá? E que não havia mais, assim, sumos sacerdotes em ação para oferecer o cordeiro, tá? Não tinha lugar para fazer, oferecer o cordeiro, né? Em holocausto, então, como que o judaísmo ficou, apesar de muitos judeus ainda seguirem certos rituais, né, que relativo aos judeus e à religião judaica, né, o judaísmo, né, como o guarda de sábado, leis com relação à comida e à bebida, mas o auge mesmo, o foco, o ponto principal, que era a vítima, que era ofertada também, né, uma vez por ano para ser levado o sangue para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote. Então isso hoje não tem, porque não existe mais templo, né? E a vítima, para ser sacrificada, ela só pode ser sacrificada no templo. Então você não tinha um lugar para você oferecer a vítima, então acabou, tá? É por isso que eles esperam, né, para o futuro e tal, construir um novo templo, mas na época, quando começou o cristianismo, então, os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles eram, eles eram mal vistos, né, como se fosse um traidor da pátria, né? Então, essa é a situação, né? Quem são os hebreus? Por que foi escrita essa carta aos Hebreus? Então, o autor de Hebreus escreveu essa carta aos Hebreus para que eles continuassem firmes na fé, né? Continuassem assim firmes na fé, porque o escritor dos Hebreus o que o escritor quer mostrar com esta carta? O escritor aos Hebreus quer mostrar com essa carta, né, que os hebreus cristãos já estavam assim meio que de escanteio, meio que jogado fora, porque não eram bem aceitos pelo seu próprio povo, pelos judeus, como se estivessem renegando a sua religião, a religião do seu povo, para entrar nessa nova religião, que seria o cristianismo, né? Que seria adorar não mais como o judeu fazia, né? Ele não cria que o judeu não cria que Jesus fosse igual a Deus. Isso era uma blasfêmia para o judeu no início, né? Foi por isso, inclusive, que eles planejaram também a morte de Jesus, né? Para eles, Jesus não era o Cristo. O Cristo ainda viria ainda, né? Tá? E aí, então, os judeus cristãos eles estavam com meio que rompido do seu povo, né? Isso é muito triste, né? Quem já experimentou essa situação de ser muitas vezes rejeitado ou mal visto pelos familiares, né? Como sendo você agora está com uma outra religião, né? Você não está com a mesma religião dos seus pais. Então, eles passaram por isso também, tá? Então, a carta aos Hebreus ela foi escrita para fortalecer a fé dos cristãos hebreus. Então, a carta aos Hebreus foi escrita para mostrar que ela foi que essa carta foi escrita para dar mais confiança, né? Explicar, né, que o cristianismo ele é em tudo superior ao judaísmo, né? Vocês receberam, chegaram a acessar essa primeira aula? Eu Quer que projete? Oi? Quer que projete aqui a apostila? Seria bom para vocês irem acompanhando, né?
Tá bom. Tá bom? Então, foi escrita então, essa carta, né? Essa carta, na verdade, é um longo estudo, né? Para mostrar que o chamado Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento, tá bom? Então, é, a princípio, os judeus não acreditam nem no Novo Testamento, porque para eles, né, o judeu mesmo, né, que crê no judaísmo, né, que tem as suas é, as suas raízes estão ligadas, né, ao Antigo Testamento. Então, para eles não existe um Novo Testamento, tá? Para eles só existe um testamento único, que é o Antigo Testamento, que foi quando Deus fez aliança com o povo de Israel, né? Israel saiu do Egito e voltando tem suas origens mais antigas ainda nos patriarcas, né? Então, irmãos, o crente, o cristão que veio originado dos hebreus, então ele passava por essa luta, por essa batalha, né? Até de identidade. E foram muitas coisas, então, que vieram acontecendo para que ele enfraquecesse na fé, porque o judeu ainda tinha todo aquele ritual, aquele culto, né? Que ele conhece, que as famílias deles conhecem, mas eles não tinham um ritual. O ritual que ele tinha era o batismo nas águas, né? E a ceia do Senhor, tá? E aí, então, essa carta é escrita para mostrar que o Novo Testamento existe sim, e que além de existir, ele é superior ao Antigo Testamento. E lá em Jeremias 31, né, do versículo 31 ao 33, né, então o próprio Deus diz que ele iria fazer um novo testamento, tá? Então, quem puder abrir sua Bíblia aí, lá em Jeremias 31, do 31 ao 33, e lê para nós aí, por favor. Quem pode ler para nós Jeremias 31, do 31 ao 33? Alguém lê para nós? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os teus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Então, Deus, o próprio Deus falando que ia fazer um novo concerto, um novo testamento com Israel, né? Não como aquele que eu fiz com os seus pais quando vocês saíram do Egito, né? Mas farei um novo testamento. Então, a própria Bíblia já estava dizendo que Deus faria um novo testamento com Israel, não como aquele, né, que foi dado por Moisés, quando eles saíram do Egito e tal. Então, e vocês quebraram esse testamento. Então, Deus iria fazer um novo testamento, mas esse testamento não seria mais em pedras, mas seria a minha lei, a minha vontade, a minha palavra seria colocado no seu coração, tá? Então, o próprio Deus já dá uma dica de que ele faria isso, né? Então, aqui nessa folha, né, da primeira aula aí, na primeira página, né, só tem duas, né? Então, aqui o número 7, né, diz assim, que os judeus convertidos ao cristianismo, considerados como traidores dos costumes e da lei judaica, como que abandonaram a fé judaica, que é restrita ao Antigo Testamento e aos rituais
mosaicos, quer dizer, de Moisés. Este grupo de judeus cristãos foi ficando proporcionalmente menor à medida que o tempo passava, pois mais gentios se convertiam ao cristianismo, né? Então, o cristianismo, com o passar dos tempos, né? Então, o grupo de gentios são todas as pessoas que não são hebreus, não são judeus. A gente vê que com o tempo, né, que todo essa proporção que havia entre judeus e gentios, essa proporção é ficando cada vez menor, porque proporcionalmente ao grupo de gentios que veio chegando, né, principalmente com as pregações de Paulo e outros mais, ia se tornando relativamente menor, né? Ia se tornando relativamente menor. Então, o escritor aos judeus começa a mostrar, aos hebreus começa a mostrar que existe um Novo Testamento, sim, né? Citando aí, por exemplo, Jeremias 31 em diante, que já no Antigo Testamento, prevendo um Novo Testamento, está vendo isso? Já no Antigo Testamento, Deus prevendo e falando que ia fazer e construir um Novo Testamento. Tá? Isso com o Antigo existindo ainda. Deus falou que ia fazer um Novo Testamento. E a gente vê isso, né, também em algumas cartas, né? Por exemplo, nas cartas o próprio Jesus falou, né, no Evangelho de Mateus e outros mais, ele diz que lá em Mateus 26, por exemplo, 26 a 28, então, quando fala da ceia do Senhor, então mostra lá na Mateus 26, do 26 ao 28, e aí mostra, diz que o Senhor, então, ele partiu o pão e deu aos discípulos e disse: comam dele todos vocês. Depois pegou o cálice, repartiu o cálice entre os discípulos e disse: este cálice é o testamento no meu sangue. Tá? E quando Paulo repete isso que Jesus falou, esse ensinamento que Jesus deu, então Paulo, lá em 1 Coríntios 11, né, do 25 em diante, ele começa a falar: olha, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, né, ele tomou o pão e mandou que todos comessem dele, né? E depois, pegando o cálice, né, repartiu o cálice entre eles e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Tá? Então, Paulo aqui reproduzindo o ensino de Jesus, tá? Paulo diz, né, lá em 1 Coríntios capítulo 11, né, aquela leitura que é comum se fazer em dia de ceia, né? Quando Jesus diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Bom, se tem um Novo Testamento é porque tinha um Antigo, né? E se agora ele está usando, né? Está promulgando, está usando, né? Está consolidando o Novo Testamento, é porque o Novo veio para substituir o Antigo. E é isso que o escritor de Hebreus sempre tem em mente, que o Novo Testamento ele é melhor que o Antigo. E aí, o escritor aos Hebreus, ele usa uma coisa interessante. Ele começa a comparar, né, os pilares, né, as colunas do Antigo Testamento com a do Novo Testamento. Né? Então, ele mostra, por exemplo, eu listei aqui nesse quadrinho na página 1, né? Aí eu listei aqui, né? Que Cristo é maior, e aqui do lado estão as referências, né? Cristo é maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué e maior do que Arão, tá? Que eram figuras importantes, eram figuras essenciais, né, no culto do Antigo Testamento, né? E a outra tabela do lado aí que mostra que Cristo também ele é o maior que todos os líderes da Antiga Aliança, né? Por que ele é maior que todos os líderes da Antiga Aliança
em quem os judeus confiam, né? Aquilo que foi entregado para eles. Por quê que ele é maior? Porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele está sentado à direita de Deus, ele é eterno e ele é sem pecado. Então, esses itens aí que a gente pontuou aqui, a gente vai ver que isso faz toda a diferença, tá? As maiores figuras do Antigo Testamento, né, que iniciaram a lei, né? Moisés, Arão, né, que foi o primeiro sumo sacerdote, né, Josué e outros mais ali, que são grandes figuras do Antigo Testamento, mas Cristo é maior que cada um deles, né? Ou até com todos eles juntos, tá? E mais abaixo aqui, o escritor mencionou os personagens acima, porque todos eles tinham importância na Antiga Aliança, né? E ainda mais, por que o Novo Testamento é melhor que o Antigo Testamento? Por esses 3 pontos aí, ó. 1, 2, 3. O sacrifício é melhor, o sacerdote é melhor e o tabernáculo é melhor. Então, esses 3 pontos básicos, né, do culto judaico, né? Então, Cristo é melhor e maior que todos esses pontos básicos, primordiais, né, do Antigo Testamento. O sacrifício é melhor, o sacerdote é melhor e o tabernáculo é melhor. Esses 3 pontos aí eram necessários, eram fundamentais para a antiga aliança, e Cristo é maior que todos esses 3 pontos aí, né? Eu tenho que falar e olhar para o relógio aqui, para a hora aqui. Então, o sacrifício é melhor, o sacerdote é melhor e o tabernáculo é melhor. Bom, por que o sacrifício é melhor? Porque é o sacrifício do próprio Cristo, né? No Antigo Testamento, as pessoas, né, quando ofereciam holocausto, eram com animais irracionais e ofereciam, né, o sangue de animais irracionais. Então, todos aqueles animais, né, que tinham que ser puros, tinham que ser cerimonialmente limpos, puros, né? Então, todos aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento era só uma, uma comparação, né, daquele que realmente ia se entregar por nós. Então, o sacrifício é melhor, porque Cristo é o próprio sacrifício do Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento se sacrificava animais, então no Novo Testamento o sacrifício foi o próprio Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Tanto é que, como eu já falei, quando João Batista, né, viu Cristo, né, ele deu uma grande definição para Cristo, né? Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Porque os sacrifícios da antiga aliança, eles não tiravam pecado, né? Eles apenas eram uma cobertura, né, para que Deus aceitasse aquele para que Deus aceitasse a oferta daquele pecador, tá? Mas tanto é que Cristo veio para substituir, né, todos os sacrifícios que havia no passado, né? Outra coisa, o sacerdote é melhor. Por que o sacerdote é melhor? Porque os sacerdotes da antiga aliança eram homens, né, comuns como eu e você, homens falíveis, homens que pecavam, homens que pela morte deixavam o seu sacerdócio, né? Tinham que estar sendo sempre substituídos, mas Cristo não, como o sacerdote é Cristo, então ele é imortal, tá? Ele é eterno, tá? Então ele não precisa ser substituído como eram os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, né? E outra coisa, o tabernáculo é melhor, porque o tabernáculo
aqui na Terra, né? Começou com o tabernáculo lá, quando ele saiu do Egito, Deus mandou construir aquela tenda, né? Aquele tabernáculo. Depois, mais tarde, quando eles entraram em Israel, então Deus ordenou a Salomão, né? Que construísse o templo de Jerusalém, né? Mais tarde, esse templo ele foi destruído, né? Na época da invasão da Babilônia, esse templo ele foi destruído, né? Em parte, né? Por Nabucodonosor, foi saqueado. Mais tarde, então, quando os judeus voltaram da Babilônia, né? Dos livros de Esdras e Neemias, a gente vê isso. Então, quando eles voltaram da Babilônia, eles construíram já um outro templo, né? Que mais tarde foi reformado e depois destruído de novo pelo romano. Então, hoje Israel não tem mais templo. Tá? Eles têm um pedacinho lá hoje do que eles chamam de muro, que é um muro, né, do que sobrou, né, um pedaço que sobrou lá, que eles chamam de Muro das Lamentações, onde eles ficam orando por Israel. Então, por que o Novo Testamento é melhor? Né? Porque o sacrifício é melhor, o sacerdote é melhor e o tabernáculo é melhor. E o tabernáculo do Novo Testamento não foi construído por mãos humanas, mas o próprio Cristo, né, ele se assentou à direita do Pai no céu. Então ele tá no verdadeiro Santo dos Santos, que aqui na Terra é só uma representação, né, um simbolismo, né, tá? Então, na época da lei, as pessoas tinham só a figura, né, das coisas que haveriam de vir, de ser aperfeiçoada, né? Como o sacrifício é melhor, que é Cristo, o sacerdote é melhor, que também é Cristo, e o tabernáculo também é melhor, que não é um tabernáculo feito por mãos dos homens, né? Mas é um tabernáculo lá no céu. Amém, irmãos? Tá? Lá no Santo dos Santos. E agora aqui em Hebreus capítulo 1, virando a página aí, em Hebreus capítulo 1, né, nós temos que Jesus Cristo, logo quando você abre Hebreus, Jesus Cristo, ele é apresentado como Deus, né? Então, o autor aos Hebreus, ele já começa assim, no capítulo 1, tá? Ele já começa assim no capítulo 1, que Deus, muitas vezes, ele falou de muitas maneiras aos nossos pais, né? Então, através de profetas, através de sacerdotes, né? E outros mais. Então, ele falou de muitas maneiras, né? Através de Jó, ele falou de muitas maneiras, né? Aos nossos pais. Mas hoje, nos últimos dias, ele falou através de seu próprio filho, Jesus, né? Quando Jesus veio e começou, então, a pregar o Evangelho, né? E aqui nessa página 2 está aí, eu queria até pedir alguém para ler, ó, Hebreus 1, de 1 a 6. Quem lê para nós, por favor? Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Desculpa aí, pastor. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz,
e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Amém. Então, irmão, deixa eu ler nessa versão aqui, também, o que a irmã acabou de ler, só para reforçar na nossa mente também. Então, versículo 1, né? O escritor dos Hebreus falando. Hebreus 1, 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, né? Que foram vasos de Deus do Antigo Testamento, entre outros, né? 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem ele fez o universo. Então, mostrando só por aqui também que Cristo é Deus, porque ele não construiu apenas um templo, mas inclusive o próprio universo, né? Também feito pela mão também do Filho. E no versículo 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata, né, do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, aí até o versículo 3. Então, olha só a posição do Filho e a posição dos sacerdotes. Os sacerdotes eram humanos, portanto, sujeitos a falhas e pecados. O sacrifício é de um animal irracional, tá? E o tabernáculo era na terra. Por melhor que fosse, pela melhor maneira que fosse, né, oferecida a Deus, o sacrifício do Antigo Testamento, o sacrifício do Novo é infinitamente maior, né? Porque ele fez realmente a purificação dos nossos pecados. E terminando de fazer essa purificação, então ele se assentou à direita de Deus, onde ele intercede por nós juntamente ao Pai. E o Pai tem prazer em ouvir o Filho, em falar com o Filho, né? Então, irmãos, continuando, o versículo 4, ele conclui, né? Tornando-se tão superior aos anjos, isso falando de Cristo, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou. É superior ao deles. 5. Pois a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. E o 6, e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então, aqui, para mostrar que Jesus, ele é maior do que os anjos, como nós estamos vendo aqui. E é igual ao Pai, aqui no versículo 3, porque ele também participou, né, quando Deus fez todas as coisas, incluindo o universo. Tá? Então, irmãos, número 1, deixa eu adiantar aqui que o tempo está indo. Número 1, então, os escritores hebreus, ele começa a explicar por que a nova aliança em Cristo é superior à antiga. A própria Bíblia divide-se em duas alianças, ou testemunhos, como a gente já mostrou, né? A antiga aliança, ou a primeira aliança, né, com Deus e Israel, sendo Moisés o mediador, e Moisés também, ele fez essa aliança usando o sangue dos animais, como está aí em Êxodo 34, do 4 ao 8, né? Porque a aliança, o pacto, quando era feito, ele era selado com sangue. E Moisés, então, salpicou, aspergiu, derramou o sangue das vítimas escolhidas, né, sobre a nova aliança, que foi sobre a antiga aliança que foi estabelecida com Deus e Moisés lá no deserto. Tá? Então,
Deus falou ao homem de várias formas, né? Usando vários mensageiros, né? Até mesmo os anjos, né? Há passagem de que até mesmo os anjos comunicaram, né? Algumas vezes chamado de anjos do Senhor, né? Quando ele esteve falando com Abraão, quando esteve falando com Jacó, até mesmo com a mãe de Sansão e o pai de Sansão. Então, e a palavra dos anjos, né, permaneceu firme, né? Então, alguns exemplos aí, né? Êxodo 8:1, o Senhor falou a Moisés. Jó 38:1, Deus falando com Jó, né? E Jeremias 29:4, então, assim diz o Senhor a todos os exilados de Judá. Então, Deus falando com o homem aí de várias maneiras, né? Mas o escritor ele ressalta e ele diz: mas, porém, neste tempo, Deus veio, tipo assim, em outras palavras, Deus veio ao vivo, o seu próprio filho veio aqui entre nós e ele mesmo falou a mensagem de Deus, ele mesmo pregou o evangelho, que depois foi passado para outros. E ele mesmo foi sacrificado à vista de todos nós que estávamos aqui em Jerusalém. Ele foi levado até a cruz e ele foi sacrificado. Foi até numa véspera de Páscoa, né? Que no calendário judaico, né, seria no sábado, né? Por isso que não quiseram deixar nem Jesus, nem aqueles três na cruz, para apressar a crucificação, partiram as pernas, né, do que estava à direita e do que estava à esquerda em Jesus, mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que não precisava mais quebrar. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido, devido até ao muito sofrimento que ele passou antes de ser crucificado, né? Ele foi chicoteado, a sua carne foi rasgada, né, por aquelas chicotadas, e ele então já estava muito enfraquecido quando ele foi levado para a cruz, e ele de fato ele morreu. Mas o soldado, até para conferir, né, deu uma furada com lança assim do lado dele, né, e aí saiu algo misturado com sangue, mostrando que ele estava numa. E os médicos explicam que quem passa por esse processo é porque está num processo de angústia muito grande, então rompe, né, alguns vasos capilares, né, e é aquela mistura, então, de sangue com água, né, porque até, eu acho que o Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, ele diz que quando Jesus estava lá no Getsemane, que ele estava orando, então, ele estava numa tensão, numa luta interior tão grande, né, porque ele sabia que ele ia ser entregado por os nossos pecados. Lá em 1 Coríntios 5:7 diz: Cristo, ele foi crucificado pelos nossos pecados, né? Ele é a nossa Páscoa, ele foi crucificado por nós. Então, ele estava numa grande agonia, ele estava numa grande... porque era uma coisa que ele nunca tinha experimentado antes. Ele não era merecedor da morte. Ele não era merecedor de estar na cruz. Tanto é que um dos chamados ladrões, né, que estavam com ele, tinha um à sua direita, outro à sua esquerda, e ele no centro, né? A Bíblia não diz se foi o ladrão da direita ou o ladrão da esquerda. Isso aí, biblicamente, não tem importância. Mas um falava: se tu és Cristo, desce daí, né? Solta-te a ti mesmo e a nós também. O que ele queria era a nós também, né? Queria descer da cruz. Mas o outro ainda falou: mas você nem assim você nem assim você se toca, porque pô, nós merecemos o que está acontecendo conosco, mas esse nenhum mal fez. E Cristo, ele, na noite anterior, então, uma das versões do Evangelho diz que ele suou, seu suor se transformou em lágrimas de sangue. Tá? Então, era uma tensão tão grande, uma angústia tão grande que ele estava sofrendo. Tá? E médicos dizem que só a pessoa, só em condições especiais, né, de uma tensão muito grande, tá? Uma dor muito grande, muito intensa,
é que se rompe alguns capilares, né? E passam pela pele, né? E caem no chão como gotas de sangue. Então, Cristo estava numa pressão muito grande quando isso aconteceu, né? Para que o seu suor veio misturado com sangue, né? Dos vasos capilares, aqueles mais finos, que se romperam e caíram até o chão. Então, Cristo, o tamanho do preço, a gente fala, mas o tamanho do preço, a dor que ele sentiu, o ser abandonado ali na cruz, né? E a dor que ele sentiu, então, ninguém imagina a dor, o sofrimento que ele passou, né? Como diz, tem um hino que antigamente dizia, né, que eu nunca saberei o preço, né? Do que ele pagou, o que ele sofreu por mim, né? Então, ele deu a vida na cruz em nosso lugar. Então, o número 4 aqui, já indo para o fim, Cristo é tão superior a todos os sacerdotes humanos, né? Como é o nome que ele herdou, né? De Salvador, né? Então, o nome que é sobre todo nome, né? Que Cristo recebeu, porque ele conquistou, não é porque somente ele era o filho do Pai, não. Porque além dele ser realmente o filho do Pai, mas ele conquistou esse nome por aquilo que ele fez por nós, por aquilo que ele fez em nosso favor, né? E o número 5, né? Então, Cristo, ele é declarado o Filho de Deus, como diz lá no Salmo 2:7, segundo Samuel 7:14, né? Então, ele é declarado na Bíblia, né, como um propósito de demonstrar e afirmar que Cristo não é apenas um ser criado, mas que ele é Deus, tá? Que conquistou a nossa salvação na cruz, tá? Que é lugar de humilhação, tá? Era isso que os judeus não entendiam, né? Mas Cristo, ele se fez homem, né, para que ele pudesse morrer por nós. É o que está aí no capítulo 6, não é? No ponto 6, né? Quando introduz o primogênito no mundo. Então, neste caso, o primogênito não significa o primeiro, né? Mas aquele que tem a procedência, aquele que tem a proeminência, aquele que é melhor, o mais exaltado, né? Então, primogênito significa isso também. Então, tanto Cristo é Deus e não apenas uma criatura, que o texto diz, né? E todos os anjos do céu o adorem, né? E todos os joelhos se dobrarão perante ele, né? Mas não somente, como eu já falei, não somente porque ele é o filho do Pai, porque isso já seria motivo, né? Mas pela obra, né, de salvação que ele fez, obra de salvação perfeita que ele fez em nosso favor. E assim Cristo ele pode ser o mediador entre Deus e o homem, né? Porque ele tem as duas naturezas. Ele é Deus, ele é o Criador, e ele também é homem. Mas ele é homem porque ele se fez homem. Ele quis se tornar homem para que fosse semelhante a nós. É isso que Hebreus vai dizer. Ele se fez semelhante ao homem, tá? De carne e osso, para que ele fosse semelhante a nós, para que ele pudesse ser o verdadeiro e único, tá? Mediador entre Deus e o homem. Então, só Cristo tem essas duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. Ele se fez homem e morreu para que agora ele possa nos dar a vida, né? Ele morreu em nosso lugar, ele sofreu o pecado, a culpa que vinha sobre nós, para que ele pudesse ser nosso Salvador e o nosso Senhor. Como homem, né? Ele conheceu o coração do homem. Não foi uma pesquisa, não foi um estudo. Ele experimentou ao vivo o que é ser um ser humano, né? Ele experimentou ao vivo o que é ser um ser humano. Quando ele se fez homem, morreu por nós, deu a sua vida na cruz, né? Para que nós pudéssemos ser salvos, para que pudesse ser
a mediação. Por isso, agora, ele está à direita de Deus. Nesse momento, ele está intercedendo por cada um de nós. Assim como o pecado e o inimigo acusam, Cristo agora ele está intercedendo por nós, né? Assim que Deus possa nos abençoar neste dia, né? Deus possa nos abençoar e dar-nos a tua graça, tá? E se Deus quiser, semana que vem nós continuamos, né, na segunda edição, estaremos aqui. Quero convidar todos para estar aqui